Seja bem-vindo ao canal Analisando a Fé pela Razão. O título do vídeo que eu faço hoje é As 4 Ondas do Pentecostalismo, abordando um pouco o comentário de pergunta da nossa querida amiga Suzy Maria, que ela expõe sua pergunta da seguinte forma: gente, qual a diferença entre o pentecostal e neopentecostal? Eu fui criada no catolicismo, hoje não sou praticante das religiões. Ou seja, aqui temos o comentário da nossa amiga, né, que ela relata que é abandonado, né, a prática religiosa. E a pergunta dela é sobre a questão das diferenças entre pentecostal e neopentecostal. Para explicar essa pergunta, eu vou ter que abordar um pouco sobre o que é o pentecostalismo, sua origem e a sua evolução, certo? O pentecostalismo ele surgiu no começo do século passado, mais precisamente no ano de 1906 a 1908, nos Estados Unidos, na conhecida Rua Azusa, ou seja, era uma igreja evangélica, já no caso de protestante, né? Havia uma reunião de metodistas, ou seja, metodistas são cristãos que pregam a questão da relação do cristão com Deus e a salvação em Jesus como algo de escolha pessoal, ou seja, tem uma visão arminiana, né? Livre-arbítrio, ou seja, não é Deus que escolhe quem vai ser salvo, e sim que a pessoa, ela recebe a mensagem da salvação, né, a mensagem do evangelho, ela vai escolher se ela vai ser salva ou não, a partir daquele conceito do cristianismo, de salvação da alma do inferno, para se alcançar o paraíso ou o céu. Que são, né, todo mundo aqui já sabe bem como que funcionam essas historinhas. Um determinado grupo de metodistas, eles começaram a ter uma interpretação particular da Bíblia, a partir do texto de Atos 2, onde fala sobre a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, um pouco após a ascensão, né, de Jesus Cristo aos céus, de acordo com o relato bíblico. E esse grupo de cristãos, nessa tentativa de trazer esses dons do Espírito Santo, a questão do batismo, como algo que tem que ser demonstrado, tem que ser experimentado, começou a haver uma grande confusão, porque nessa igreja da Rua Azusa, havia-se pessoas de diversas nacionalidades, pessoas que não se entendiam na questão das falas, e aí começou a ter essa bagunça, né, eclesiológica ali dentro daquele ambiente, e pessoas falando que estavam tendo experiências sobrenaturais, pessoas que estavam sentindo o poder de Deus, vendo um fogo, vendo anjos, e cada um começava a falar enrolado, e criança aprendendo a tocar piano, e velho tocando violão, uma bagunça tremenda dentro dessa igreja na Rua Azusa. A partir dali começou-se o movimento pentecostal. Então, ou seja, o movimento pentecostal é um movimento que veio do metodismo, que prega-se a questão do arminianismo, o livre-arbítrio, né, a relação que o homem escolhe a salvação e não Deus que escolhe quem vai ser salvo. E a diferença é que, referente aos dons do Espírito Santo, todo cristão vai crer que o Espírito Santo existe. Porém, a diferenciação é que o pentecostal ele vai ser continuista referente aos dons do Espírito Santo. Então, ele vai crer que o dom de falar em línguas, profecias, revelação, curas, expulsão de demônios são coisas que têm que ser praticadas nos dias de hoje, num ambiente de igreja, certo? E a partir daí, nas primeiras décadas do século passado, começou a haver uma grande expansão desse movimento pentecostal. Chegou isso aqui no Brasil através não me lembro agora, né, o nome dos missionários que chegaram aqui no Brasil, em Belém, aportaram-se, né, na cidade de Belém, no estado do Pará, e ali eles trouxeram, né, a Assembleia de Deus, Ministério Belém, por isso que tem essa Assembleia de Deus Ministério Belém, que dentro do Brasil, é considerada a primeira igreja pentecostal. A partir da Assembleia de Deus Ministério Belém, surgiram-se outras igrejas, né, dentro desse mesmo movimento. Porém, ao decorrer do tempo, ali mais ou menos na década de 50, o pentecostalismo ele começou a ter uma certa evolução. Ou seja, anteriormente, o movimento pentecostal, ele tinha um grande foco em se buscar a experiência de ter o Espírito Santo, como falar em línguas, a revelação, o dom, porém não se tinha um apreço propriamente a benefício material, e sim seria um benefício de alma, né? Um benefício, digamos assim, espiritual, na mente, um conforto, um bem-estar, uma sensação de prazer, de viver, de alegria, de felicidade.
Só que, na meados do século passado, começou a surgir a segunda onda, que é conhecida como movimento deuteropentecostal, né? Ou segunda onda do pentecostalismo. Que até então, esse primeiro movimento, ele era um movimento pentecostal clássico. A partir do segundo movimento, da segunda onda, começou a haver uma diferenciação, ou seja, começou a se enfatizar mais a questão das bênçãos, de cura, de saúde, né? De libertação de opressões, enfim. Então começou a ter um pouco mais de exploração nesse quesito de se alcançar a saúde, a cura pela fé em Jesus, né? Por intermédio do Espírito Santo. Esse é conhecido o movimento deuteropentecostal, que é o segundo movimento do pentecostalismo. Igrejas que são características desse movimento, temos a Igreja Brasil para Cristo, a Igreja Deus é Amor, a Igreja do Evangelho Quadrangular, são igrejas características do movimento, da segunda onda do movimento pentecostal, que ocorreu a partir da década de 50 do século passado. Entre a década de 60 e 70, chegou-se o terceiro movimento pentecostal, que aí sim entra o movimento neopentecostal. Muitas pessoas, até mesmo teólogos, alguns teólogos erroneamente afirmam que a diferença básica entre o pentecostalismo e o neopentecostalismo é que o neopentecostalismo se prega a teologia da prosperidade e no pentecostalismo não se prega a teologia da prosperidade, que é um grande equívoco que já foi tratado em vídeo aqui no canal. O que diferencia o neopentecostalismo primariamente do pentecostal é a questão primariamente de usos e costumes. Ou seja, as igrejas neopentecostais elas têm uma característica de ser menos rígidas na questão de veste, de cabelo. A mulher ela pode atingir um cabelo, pode usar um brinco, usar um batom, certo? E no caso, além de não se focar primariamente apenas nas bênçãos, no Deus das bênçãos, digamos assim, além de explorar também essa questão da cura e de saúde, também tem a questão da teologia da prosperidade, que ela vai se embrenhar, né? No caso, ela vai ter um desenvolvimento no neopentecostalismo, e depois, mais recentemente agora, do século XXI para cá, né, dos anos 2000 para cá, a teologia da prosperidade começou a invadir algumas igrejas de cunho pentecostal, não propriamente clássicas, mas igrejas que procuram ter aquele pentecostalismo raiz, extremamente rígido, com usos e costumes, porém praticando a teologia da prosperidade. O neopentecostalismo, ele primariamente, a diferença mais básica, raiz entre pentecostal e neopentecostal, é a questão da igreja ser menos rígida na questão de usos e costumes, certo? Igrejas características desse movimento, a primeira igreja aqui no Brasil, esse movimento neopentecostal, ele foi trazido aqui para o Brasil pelo já falecido bispo Robert McAllister, se eu não me engano, né? Que é da Igreja Cristã de Nova Vida. A partir dessa igreja se nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus. Enfim, começou a se nascer outras igrejas que expandiriam essa ideia neopentecostal. Ou seja, você pode ter Jesus, você pode ter o Espírito Santo sem usar os usos e costumes, né? Ou seja, é um negócio mais light, digamos assim, mais confortável para o crente, comparado com o movimento deuteropentecostal, que é a segunda onda, e com o movimento do pentecostalismo clássico de primeira onda. E por último, e não menos bizarro, tem o quarto movimento, a quarta onda, que é o movimento neoapostólico. Tá? Ou seja, não basta apenas ter essa questão de se trazer esses dons do Espírito Santo para os dias de hoje, não basta querer ter apenas as curas pela fé ou se ganhar dinheiro em cima da fé em Jesus. Existe também a questão do autoritarismo, ou seja, uma determinada pessoa ela ter a mesma autoridade que o apóstolo Pedro ou o apóstolo Paulo teve, né, de acordo com os relatos da Bíblia. Esse movimento neoapostólico, ele permite que o líder religioso de uma igreja ou os demais pastores se intitulem apóstolos. Ou seja, esses caras, como, por exemplo, Igreja Renascer em Cristo, Bola de Neve, Agenor Duque, eles são exemplos do movimento neoapostólico. Então, ou seja, o movimento, essas igrejas, elas trazem costumes já também herdados do neopentecostalismo, né? Atribuir poder a um óleo, atribuir poder a uma rosa que você unge, traz para casa e coloca em cima do armário e ela vai recolher as maldições da sua casa e tirar as energias negativas. Enfim, eles trabalham muito com o misticismo.
Ou seja, você vê que o movimento pentecostal, ele já começa problemático, ele já começa dentro de uma bagunça, de uma confusão, baseado em cima de uma interpretação bíblica, de um relato que provavelmente não ocorreu, não aconteceu, né? E eles querem trazer esse relato para os dias de hoje. Ou seja, não se conforma que aquele relato ficou ali. Eles querem trazer isso para os dias de hoje e não se concretiza. A verdade é que você não tem ninguém com o dom do Espírito Santo de falar em línguas, que seria, no caso, uma pessoa dominar uma língua, né? Um idioma, começar a falar um idioma que antes ela não dominava, do nada. Ou seja, é isso que era o dom do Espírito Santo dentro da Bíblia lá em Atos 2. Mas você não vê nenhum pentecostal praticando isso. Você vê eles falando a suposta língua de anjos, sendo que dentro da Bíblia, todas as vezes que alguém conversava com um anjo, o anjo ele já chegava para a pessoa falando a língua que ela dominava. Então, ou seja, é um movimento que ele é extremamente problemático. Então, para resumir, a pergunta da nossa amiga, pentecostal e não pentecostal, a diferença mais visível é a questão de usos e costumes, certo? Mas eu procurei trazer aqui, né, uma coisa que eu já estudo já há um bom tempo. Eu já fui, né, frequentei durante muitos anos igrejas neopentecostais, já visitei diversas vezes igrejas pentecostais, e é um tipo de igreja que, para quem chega para mim e fala assim, poxa, eu quero ser cristão, e qual igreja que você me indica? É um tipo de igreja que eu jamais indicaria. Como cético, como teólogo, eu jamais indicaria uma igreja pentecostal, e muito menos neopentecostal, para uma pessoa que se diz ser cristã e quer seguir supostamente a Jesus lá da Bíblia. Eu não recomendaria ela seguir esse movimento extremamente problemático.